Boa noite, boa noite. Eu aqui mais uma vez e agora para falar sobre um tema que eu adoro, que é empreendedorismo na nutrição. Para esse desafio, esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito impactante e ilustrativo, eu convidei a Laís Murta, que é a nossa coordenadora no curso de Nutrição Aplicada à Psiquiatria. A gente está aí em pleno lançamento, né, da turma 2, porque a turma 1 já é um sucesso. A gente tem muitos profissionais que é uma felicidade tê-los aqui no Instituto e também o seu conhecimento acadêmico. Então, hoje a gente vai bater um papinho sobre isso, como construir esse consultório de sucesso. Eu vou esperar, tô chamando a Laís aqui. Cheguei. Olá, tudo bem? Boa Boa noite. noite, Pati. Boa noite para quem está entrando aí, né? Vai entrar aos pouquinhos. Vamos falar com você, é bom te ver. Também, igualmente, é sempre um prazer estar contigo, conversar, a gente trazer um pouquinho da nossa experiência aí para poder transformar, né? Todo mundo se transforma um pouquinho nessas trocas e contribuir para a construção, que hoje é um tema bem de negócio, né? Que é construir um consultório de sucesso. Boa E noite aí, para quem Laís, está enquanto o pessoal entrando. está vindo para cá, eu queria que tu se apresentasse para quem ainda não te conhece ou que vai assistir essa live depois gravada, para eu poder depois entrar no nosso roteiro, que eu gosto de sempre compartilhar para a gente construir aqui uma trajetória bem legal. Bom, primeiro estou vendo aqui as meninas entrando. Boa noite para vocês, né? Compartilharem, chamar os colegas para participarem da nossa live, porque vai ter muito assunto bacana para a gente conversar aqui. Bom, mas para quem não me conhece, eu sou Laís Murta, eu sou nutricionista, eu tenho 16 anos de atuação e me dedico, né, a estudar e trabalhar na área da psiquiatria, né? Eu gosto até de explicar quando as pessoas me procuram, Paty, que eu trabalho na parte dos transtornos mesmo mentais, então assim, transtornos de humor, doenças neurodegenerativas, muita gente faz uma conexão direta com os transtornos alimentares, e não que isso não faça parte, também faz parte, né? Mas eu trabalho mais nesse aspecto voltado aos transtornos de humor mesmo, né? E, enfim, e as questões cognitivas. E, bom, eu sou mestre, né, pelo Hospital Sírio-Libanês, então fiz um trabalho também nessa área. Sou, fiz, né, com um grupo com alguns sócios, então como Bruno Zilber, Marcos Zanetti, Felipe Pedrinoli e Dani Seixas, o Gut Brain Congress, né, então que foi um congresso multidisciplinar, internacional, foi muito bacana, né, em breve teremos novidades em relação a isso, então sempre trazendo, né, buscando trazer o que tem de mais novo, né, mais emergente nessa área. E tenho o prazer, né, de coordenar a pós-graduação de nutrição aplicada à psiquiatria. Então, a gente está começando agora a nossa segunda turma. Primeira turma tem sido muito gratificante. Eu já estou quase assim começando a ficar muito triste porque vai acabar, né? E a gente cria um vínculo tão grande, né? Tão gostoso com a turma. E tem sido realmente uma experiência muito gratificante para mim e eu tenho certeza que para elas também. Mas basicamente eu sou uma nutricionista raiz que ama muito o que faz, que acredita muito, né, na nossa área, né, no que a gente consegue oferecer, e como nós temos um papel fundamental, né, na vida de todas as pessoas, independentemente. Então, sem nutrição não existe saúde, a nutrição ela tem um impacto socioeconômico muito grande, né? Então tem um impacto cultural muito importante, né? Então nós temos uma missão muito grande, a gente tem muita responsabilidade. Perfeito. E uma coisa que é importante quando a gente pensa, né, nesse aspecto de saúde mental, eu vou falar que saúde mental englobando todos os transtornos, diagnósticos, enfim, que
A nutrição é fundamental para permitir que esse paciente, né, que recebeu o diagnóstico, tenha condições de levar o tratamento com sucesso à frente, né, Laís? Eu acho que esse é um ponto que é muito trabalhado quando você e todos os professores do curso vão apresentar e discutir com os alunos essa sinergia, né, do fármaco com o nutriente, garantindo e melhorando o resultado que esse paciente vai conseguir. Exato. Então, assim, quando a gente pensa nesses transtornos de humor em geral, então falando, por exemplo, depressão, né, ansiedade, que acabam sendo os que a gente tem uma prevalência maior. Então, eles são multifatoriais, né? Então, não tem um mecanismo só. E a nutrição, ela vai ter um papel multimodal também nesse sentido. A dieta, ela vai influenciar nesses mecanismos e vai influenciar ali, né, na fisiopatologia dessa doença de diversas formas. Então, não é de uma forma só, é tanto fornecendo nutriente, modulando inflamação, né, modulando a microbiota, então tem um papel na epigenética. Então, a gente tem todas essas frentes de trabalho que muitas vezes, quando a gente pensa num psicofármaco, a gente pensa numa medicação, a gente vai ter um alvo de ação único, né? Então, a alimentação não, ela vem englobando tudo. E muitas vezes o uso do medicamento não vai ser tão eficiente, até porque quando a gente tem uma deficiência nutricional, um desequilíbrio nutricional, então um desequilíbrio bioquímico, né? Então isso compromete a efetividade do tratamento. Não à toa, né, pelo menos 50% das pessoas que fazem tratamento, né, com psicofármacos para depressão não respondem ao tratamento, então se tornam resistentes, então, né, e isso é um grande problema. Então a dieta ela vem não para substituí-los, né? Então eu gosto sempre de deixar isso claro. Então a dieta não vem para substituí-los, mas sim para complementar, para otimizar, né? Para que a gente consiga ter um resultado mais efetivo, devolvendo, né, qualidade de vida para esses pacientes. Então, considerando aí como os transtornos de humor, né, eles acabam tendo uma refratariedade aos tratamentos tão grande, né, as doenças neurodegenerativas, que elas são doenças, né, que vão tendo, até me fugiu a palavra, gente, são doenças que são progressivas, né? Então, aonde a dieta ela vai entrar aí? Vai fazer com que a gente consiga ter uma melhor efetividade dos tratamentos e, no caso das doenças neurodegenerativas que são progressivas, retardar esse progresso, né? Então, assim, é um papel realmente muito, muito, muito importante, é um papel fundamental. E que eu vejo hoje, até pela minha experiência, Paty, que os profissionais eles são muito despreparados para lidar com isso. Eu não digo só nutricionista, até os próprios médicos, né? Então acabam sendo muito despreparados, né? Acabam não tendo essa visão integral do problema. Fora que, assim, a gente está falando dessa questão realmente relacionando aos mecanismos, mas a gente tem outros aspectos que a gente tem que considerar, por exemplo, a questão comportamental, né, é um ponto muito importante. Muitas vezes o indivíduo que está lá prostrado, deprimido, ele vai tender a ter hábitos ruins, até por uma questão de falta de motivação. Então, é mais um ponto em que a gente vai ter que trabalhar. Pacientes com alguns transtornos, por exemplo, transtornos de personalidade, por exemplo, então eles acabam tendo, né, a gente tem que trabalhar com diversas estratégias diferentes para promover essa adesão. Então, não é só o fato da nutrição pela nutrição, né, fornecendo ali os nutrientes, ajustando essa bioquímica, mas também atrelado a essa mudança comportamental e também esse rapport com o paciente para entender a necessidade dele. Ele vai precisar de um trabalho mais próximo? Em que momento que ele está? Ele está numa crise? Como eu ajo no momento de crise? Não, ele está estável, então eu vou agir de outra forma. Então, eu vejo muita dificuldade dos profissionais de sentirem isso, né? E são coisas que a gente trabalha bastante, né, na pós-graduação. Você
que assiste várias aulas, inclusive, vê isso, né? A gente não fica só na teoria, mas também em estratégias práticas para a gente aplicar tudo isso no consultório. E aí, trazendo esse ponto que tu colocou agora, eu entendo sempre que a pós-graduação é esse encurtar a distância do conhecimento teórico com a prática e acelerar o aprendizado do aluno quando a gente pega a experiência que o professor tem, né, de anos de prática clínica, de anos de atendimento, associado a todo tempo em horas mesmo de estudo, de leitura, de congresso e etc. Sim, Como que tu percebe, Laís, essa progressão, né? Quando a gente fala hoje de nutrição aplicada à psiquiatria, ainda é um oceano azul. A gente ainda tem um espaço gigantesco a ser explorado, apesar do aumento da prevalência de doenças neuropsiquiátricas mesmo, né? Então, a gente está tendo um aumento no número de diagnóstico, mas não tem a mesma quantidade de profissionais preparados para receber esse paciente. Como que tu tem visto esse mercado para a gente entrar mesmo nessa construção de um consultório de sucesso? olha, é um mercado realmente assim, em que a gente tem uma falta, né, uma escassez de profissionais bem preparados, muito grande, muito grande. Não vou negar que são pacientes difíceis, né? São Uhum. pacientes complexos, são pacientes que demandam mais atenção. Mas eu vejo um despreparo muito grande, assim, justamente porque falta, né, para o nutricionista entender qual vai ser o momento em que ele vai aplicar essas estratégias nutricionais, ou como ele vai lidar com esse paciente. Então, a gente tem, né, ainda um grande estigma relacionado Uhum. aos transtornos mentais. A gente tem um estigma e a gente tem que trabalhar isso, faz parte também no nosso trabalho, né, divulgar essas informações e criar realmente um suporte adequado para esses pacientes, até para os familiares deles, para que eles compreendam como essas estratégias focadas na nutrição fazem toda a diferença, né? Então, eu enxergo ali um gap, apesar da gente ter, assim, um número, tipo assim, uma quantidade vertiginosa de pesquisas saindo e de produtos, e, assim, a indústria, né, de suplementos está super aquecida, pensando na saúde mental, porque, de fato, a saúde mental da população mundial está piorando e vai piorar cada vez mais. Então, deu uma piora significativa na pandemia, agora com as guerras vai piorar mais, então toda essa incerteza econômica. Então, a gente tem todos os aspectos do estilo de vida, agora com esses outros pontos, né, que vão contribuir mais. Então, apesar da gente ter, a gente tem essa escassez muito grande de profissional, e a gente tem essa escassez de profissional por dois motivos. A gente tem falta de preparo, então, um profissional que não tem conhecimento, que não está bem capacitado, né? E muitas vezes acaba até ficando com medo, né, de aceitar esse paciente, porque se sente inseguro, né? E a gente também tem a questão do estigma, porque o paciente, ou o profissional, ele não se posiciona, ele não sabe se vender, ele não sabe mostrar o valor que ele tem naquela condição, né? Então, assim, o paciente psiquiátrico, ele nunca vai pensar no nutricionista, né, de primeira vez. Maior parte Uhum. dos psiquiatras também não, infelizmente. Muitos psicólogos também não, infelizmente. Então, eu enxergo que, assim, se você detém o conhecimento, você consegue chegar lá para o profissional e falar: olha, eu vou contribuir para o tratamento assim, né? Então, que tal a gente trabalhar junto? Ou você vai conseguir mostrar para o seu paciente o valor que aquilo vai agregar. Olha, eu vou te oferecer isso por conta disso, disso, disso. Isso vai te ajudar por conta disso. Então, eu enxergo aí um gap muito grande, né? Então, um aumento, uma necessidade muito grande, mas o profissional, por falta de conhecimento, por insegurança e por não saber se vender, ele acaba ficando de lado e ele acaba perdendo tudo isso, né?
E quando a gente fala isso do aumento, né, dessa prevalência, a pandemia acelerou muito, né? Eu acredito que em talvez 2 anos a gente tenha aí um posicionamento da Organização Mundial de Saúde como as doenças psiquiátricas chegando a um estágio de pandemia. Porque a gente está no Brasil de 2023 para 2024, aumentou em 63% o número de afastamentos do trabalho por diagnóstico relacionado à saúde mental. Isso tem um impacto gigante pensando em PIB, né, em produto interno bruto, em dinheiro no mercado, tanto na questão da Sim. produtividade, quanto no custo que esse paciente que adoeceu Uhum. e que nem sabe muitas vezes, nem recebe o diagnóstico correto, está sendo afastado do trabalho. E aí, quando tu fala nessa questão do nutricionista, a gente, enquanto profissional, eu vejo como uma grande oportunidade, principalmente para aquele nutricionista que está desbravando a carreira, né, Laís? Estou terminando a faculdade, estou me formando. Para qual área eu vou? Eu diria que essa é uma das áreas que tem um franco desenvolvimento aí pela frente. Exato. Olha, até complementando números, nós somos o país mais ansioso do mundo, o terceiro com maior casos de depressão do mundo. Olha o tamanho disso. E eu vejo também uma subnotificação, tá? Eu falo até dos meus pacientes, tá? Eu tenho vários casos de transtornos de depressão que não conseguiram afastamento. Uhum, Hoje eu faço parte de um grupo no Instituto de Psiquiatria, né, lá da USP. A gente desenvolve um trabalho muito legal, né, na área de suicídio, enfim. E tem vários casos que eu vejo lá de pacientes que não conseguem afastamento, né? Então, eu estou falando de pacientes gravíssimos que não conseguem afastamento. Tá, então isso vai mudar. Tanto é, eu estava até pegando aqui, né? Agora no dia 26 de maio, a partir do dia 26 de maio, né? Então a gente teve uma atualização da norma regulamentadora 1, né? Que vai obrigar, né? As empresas vão ter que ter algum tipo de programa, né? Para gerir, para prevenir, né, os riscos de transtornos, né, psicossociais dentro do trabalho. Então, o que é maravilhoso, porque a gente sabe o que acontece, né, na maior parte das empresas. Então, a gente sabe, assim, o burnout, trabalho o trabalho sendo motivo de adoecimento, né? o motivo de adoecimento, exatamente. Então, é muito importante isso. E aí a gente já enxerga mais um nicho de mercado para o nutricionista. Então, desenvolver programas junto com as empresas, né? Então, focando. E assim, é bacana porque a mesma intervenção que você vai tratar a saúde mental, você vai estar tratando também outras doenças crônicas, né? Que Uhum. também vão contribuir para uma redução, né, dessa abstenção no trabalho. Então, a gente pode propor isso para as empresas. Olha, levanta aí o custo que você tem, né, com seus funcionários afastados. Eu estou te cobrando só isso, você vai ter todos esses benefícios. Agora, para você chegar com um projeto desse para uma empresa, você vai precisar estar preparado, né, para isso. Então, trazendo aí como um nicho de atuação, que a gente tem isso. A gente tem um nicho de consultório também, né, que eu vejo que é muito importante, que a gente precisa ganhar nosso espaço, a gente precisa mostrar nosso valor, como eu disse anteriormente, a gente precisa quebrar essas barreiras, né, e a gente vai conseguir isso com conhecimento, claro, mas também sabendo se vender, né, sabendo se vender e tentando reduzir esse estigma, né, E, então, e assim, uma, a gente tem as clínicas que a gente pode pensar no trabalho. Eu, recentemente, eu desenvolvi um trabalho numa clínica psiquiátrica, implementando a psiquiatria nutricional lá, super legal, né? Então, assim, porque eles querem um resultado melhor, um tratamento mais eficiente para os pacientes deles, e eles já enxergaram que a nutrição, ela tem um papel importante. É muito desafiador, é difícil, é bem difícil, tá? Não estou falando que é fácil,
Mas, assim, é muito gratificante. Então, assim, a gente tem muito o que fazer, né? Então, tem muita área para atuar. E esse é o grande, é o ônus e o bônus, né? É difícil porque tem áreas a explorar, eu tenho que adquirir conhecimento, eu preciso ganhar segurança, né? Eu percebo que quanto mais segurança se tem numa determinada área, mais fácil é de vender, Exato. porque eu consigo fazer o encantamento do meu par, né? De quem vai ser o meu parceiro. E aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Quando o nutricionista vai para a área da psiquiatria, ele vai precisar estabelecer essa relação de confiança com os seus pares, com médicos, né? Com o pessoal de terapia ocupacional, e que acaba utilizando muito termo técnico, fala muito de medicamento, e isso é importante que o nutricionista tenha essa segurança para Sim. discutir. Tu acredita? Ou esse seria um dos motivos que faz com que às vezes a gente não consiga se aproximar quando eu não tenho segurança desse conhecimento técnico para fazer a oferta do meu serviço, da minha consulta, da implantação de um serviço. Absolutamente. Totalmente. Então, isso acaba inibindo, né? Então, isso acaba inibindo até uma aproximação. Então, o nutricionista, ou enfim, acaba sendo, né, se sentindo intimidado, né? Então, é por isso que é muito importante que a gente entenda tudo isso. É óbvio que o nutricionista não vai prescrever né, jamais um medicamento, né, mais um psicofármaco, mas você precisa entender a via que aquilo atua, como, olha, você precisa entender um pouco sobre a fisiopatologia da doença, né? Para você conseguir entender, é falta de dopamina. Tá, tudo bem. Aonde do cérebro? Qual parte do cérebro, né? Porque não é assim, faltou. Se você não tiver dopamina, você morre. Você morre, você convulsiona, você, né? Não é Sim. assim, tô com falta de dopamina. Se você tá com falta de dopamina, olha, sinto muito. Mas assim, tô com falta de dopamina em qual área, né? Então, você entender um pouco, assim, claro que a gente não precisa, né, saber isso, a neurologia em super detalhes, mas você precisa ter o básico. Então, da farmacologia, a mesma coisa, porque é muito sério, Paty. Sim, muito. Existem muitas interações fármaco-nutriente, existem muitas interações com fitoterápicos, e esse é um grande erro que eu vejo, tá? De falando especificamente de nutricionistas, Nutricionista. nutrólogos, eu já peguei isso. Então, são vários erros graves e que podem comprometer muito o trabalho, né, a melhora daquele paciente. Então, sugerindo suplementações erradas, alimentos errados. Então, existem, tá, interações medicamentosas, uma clássica, que é a interação, por exemplo, com inibidor de mal, né? Então, existem uma série de alimentos que devem ser evitados, aqueles ricos em tiramina, porque tem risco de interação com risco de hipertensão grave e morte. Então, não é Uhum. uma coisa assim simples. E muitas vezes o profissional, ele está tão despreparado que ele não sabe disso, né? Então, assim, a gente tem que entender, a gente tem que ter a base, né? Para que a gente entenda a conversa e até para que a gente consiga contribuir. Então, assim, existem outros desequilíbrios bioquímicos, por exemplo, que podem estar associados. Então, você pode ter um desequilíbrio do metabolismo do triptofano, porque você tem uma desbiose intestinal ou porque você tem uma acloridria, tá? Então, como que isso vai impactar a saúde mental? Então, você, Nutri, tem que saber disso. Então, você que tem que ficar esperto e já entender para entender como você vai corrigir para você contribuir para que o triptofano chegue lá onde o medicamento vai precisar dele. Então, assim, essa base, ela é fundamental. E essa base, ela leva tempo para a gente ter. A gente está em constante aprendizado. Eu estou em Uma constante construção, aprendizado. né? É É uma uma construção. construção, né? Eu estudo, não sei nada, né? Até aquela síndrome do impostor, né? Eu falo assim, não sei nada. Aí sai o artigo aqui, ó, eu já entro em desespero.
foram anos, né, de conhecimento. E aí que entra, né, a questão da pós, como é legal. Porque a gente abrevia, a gente traz os especialistas de cada área. Então, você vai ter o neurologista que vai explicar ali a neurofisiologia do neurotransmissor, né? Bacana, você vai ter um microbiologista que vai falar da parte dele. Você vai ter o psiquiatra que vai falar com profundidade do psicofármaco. Então, assim, a gente consegue aprender com quem tem mais experiência naquele assunto. Então, a gente ganha um tempo enorme. Fora que depois a própria interação no grupo, né, é muito legal, porque a gente começa a criar essa confiança, né? Então, assim, eu lembro no meu tempo, não é tanto tempo assim, mas 16 anos as coisas mudam. Eu me desesperava, que eu não tinha com quem tirar dúvida, com quem compartilhar, era meio... Então, assim, eu vejo que é muito legal nessa possibilidade do grupo, da mentoria, que a gente tá ali, olha, eu tenho um caso assim, o pessoal traz o caso, eu tenho um caso assim, assim, assado, o que que eu faço? Né? Ou eu fiz isso, tá certo, qual que é a experiência de vocês? Então, essa troca, ela é muito engrandecedora, e eu diria que, assim, isso não tem preço, né? Então, isso não tem preço. Então, traz para a gente essa segurança para que a gente já no dia seguinte já consiga realmente ir colocando em prática. Você tem acompanhado, por exemplo, os estudos de caso, como têm sido super legais, então as discussões, né? Então, eu acho que tudo isso é realmente muito enriquecedor. E é um espaço seguro, né, Laís? Eu sempre gosto de pensar na educação, né, na sala de aula virtual ou física, como esse espaço seguro, onde eu tenho alguém mais experiente que eu, que é o dito professor naquele momento, profissional que detém mais conhecimento técnico e Mentor, mais né? e mais habilidade prática por experiência de vida e que tá todo mundo ali contribuindo e se desenvolvendo junto. E uma coisa que eu quero falar aqui é dos atendimentos na clínica escola, né? Então, uma das coisas que a gente conversou bastante é de ter o momento de trazer um paciente real para dentro do curso, para que ele seja atendido por um super especialista. No caso da turma um vai ser a Laís que vai conduzir o atendimento junto com os alunos, para dar essa experiência clínica, né, essa vivência prática de um caso complexo. E aí eu vou te emendar isso com essa pergunta. O paciente psiquiátrico, normalmente, ele é muito complicado, muito complexo, tem muita interação de vários profissionais, de vários fármacos, de às vezes várias terapias associadas. Como que é organizar isso? Como que o nutricionista organiza isso, pensando na construção de um protocolo clínico? Que essa é uma dúvida que é bem frequente. Ah, mas eu vou entrar na nutrição aplicada à psiquiatria, eu vou me especializar, eu vou cobrar como consulta, eu vou cobrar como um pacote de tratamento. Como que hoje vocês que estão muito mergulhadas estão organizando essa oferta para o paciente? Que Ah, é essa é muito uma legal você falar isso. dúvida, né? Tati, assim, o paciente psiquiátrico geralmente é um paciente que demanda muito mais. Ele demanda mais atenção, ele demanda mais cuidado, né? Porque existem muitas oscilações. É claro que cada caso é um caso, tá? Mas falando aí de uma forma geral, são pessoas que muitas vezes elas não estão no melhor momento, Uhum. né? Quando chega no consultório, né? Quando chegam no consultório para realmente aderir a uma super mudança do estilo de vida. Então, não é aquele paciente, então, a partir de agora você segue essa dieta aqui, você faz seu exercício e volta daqui 30 dias para a gente avaliar, né, ou 40 ou 60. Não. Esse é um paciente que você vai precisar ter um contato mais próximo. Então, assim, falando, por exemplo, do que eu faço, eu dou meu celular pessoal para todos os meus pacientes. Eu tenho vários pacientes comigo, isso não é mentira, eu não mostro o celular porque eu estou usando ele, né? Que eu peço, vai me mandando diário, dia após dia, e nesse diário você coloca como você está se sentindo, né? Muitos têm comorbidades gastrointestinais, eles vão anotando e eles vão falando das dificuldades. Então, assim, a gente está ali 24 horas, então você tem uma disponibilidade maior, né? E claro que isso tem um custo, essa dedicação ela vai ter um custo diferenciado, né? Porque a gente
quando chega realmente nesse ponto em que a gente vai oferecer esse trabalho mais próximo, você vai atender menos Uhum. pessoas, né? Porque você vai estar mais junto. Então, assim, o valor da consulta é um valor diferenciado. Eu gosto muito de pensar nos tratamentos com que tenham uma continuidade, então, assim, que a gente já programe 3, 6 meses, entendendo que realmente vai ser uma construção ao longo, né, dessa melhora. Então, muitas vezes, assim, ele vai chegar no momento um pouco mais, muitas vezes menos motivado, e a gente vai aos pouquinhos construindo, até engatar, né? Até engatar e realmente, porque assim, a gente sabe que a gente percebe as mudanças da alimentação no dia que você muda a sua dieta, você já percebe mudança da energia. Mas muitas vezes esses pacientes, eles vêm tão fadigados, eles vêm tão anedônicos, desmotivados, né? Que assim, vai um tempo para eles começarem a perceber isso. Então, por isso que eu não gosto muito de trabalhar com consultas isoladas. É claro que isso é muito de feeling, de paciente para paciente, né? Mas, assim, nesses casos é sempre interessante um acompanhamento mais próximo, né? E é isso que eu ofereço para os meus pacientes, né? Então, eles têm a oportunidade de fazer a consulta individual com retorno, né? Mas quando eu vejo que nessas situações específicas, eu sugiro sempre optar, porque são oportunidades de estar mais próximo, né? São consultas mais longas, porque a gente vai ter que fazer uma anamnese mais detalhada, né? A gente precisa ter aquele rapport com o paciente, né? Então, criar aquela conexão, né? Então, assim, a gente adentrar tudo isso exige uma dedicação maior, sim, exige um grau de conhecimento maior, sim, mas em compensação, isso também acaba é, gerando a gente consegue também ter um valor agregado muito maior nessa consulta, É que né? a entrega é muito maior, né, Laís? Eu tenho A entrega é muito uma... maior. Uhum. Exatamente, a entrega é muito maior. Então, assim, é uma possibilidade de você propor um trabalho muito mais completo, muito mais completo. E o que é bom, né, Paty, porque isso fideliza. Nos meus Uhum. programas, né, eu tenho paciente que está repetindo aqui já a quarta vez o programa de 6 meses. Então, assim, vai e não quer sair, porque vê a diferença que faz, entendeu? E o que é bom, assim, a gente entrega mais para o paciente, ele tem um resultado melhor, a gente consegue fazer um trabalho mais completo e a gente tem previsibilidade financeira, porque é uma coisa que a gente tem que se importar. Sim. Então, a gente sabe que final de ano, né, junho, né, julho, férias, feriado prolongado, dá aquela queda na agenda. Então, quando você tem esses programas de acompanhamento, então você consegue ter uma previsibilidade financeira maior, né? Porque geralmente eles vão pagar com cartão, então você vai ter aquela entrada financeira mais certinha todo mês, isso facilita, inclusive, para a sua organização. Então, para você entender o caixa, né, fazer fluxo de caixa, para você saber quanto é que você tem que guardar para 13º de funcionário, assim vai. Então, assim, é uma opção bacana também, pensando, trazendo um pouco para a prática, né, do consultório do dia a dia. E isso é muito legal, né? Porque quando a gente vem falar aqui, fala com o Nutri, com o médico, a gente sempre vai muito para o lado técnico, né? Qual é a habilidade técnica que o profissional tem que ter, como que ele vai atender, mas tem toda uma parte de bastidor, como eu chamo, que é o pagar as contas, né? Antes de apagar a luz do consultório, que é todo o restante que tem que olhar. Então, é como tu falou, funcionário, 13º, férias, condomínio da sala, limpeza e etc. Não, E aí, você quer ver uma pode coisa falar, desculpa. simples? Quando a gente vai tirar férias, quando a gente vai tirar férias, você não vai atender, você já nem relaxa na viagem, porque sabe que você está deixando de ganhar. Então, assim, a gente tem que ter estratégia para isso também, né? Perfeito. E aí, Laís, dentro dessa ideia, né, que a gente está falando aqui,
de outras habilidades, a gente tem nesse cenário, talvez desde 2020, quando começou a pandemia, uma presença muito mais forte desse posicionamento digital. Tu és uma nutricionista muito forte nesse posicionamento e de uma maneira muito coerente, né? As informações que tu traz são sempre muito confiáveis, e isso a gente vê no respaldo que tu tem junto a toda essa exposição. No curso, tu brilhantemente pensou em trazer uma profissional para mostrar para os colegas como que a gente começa a se posicionar, como se posiciona de uma maneira que gera um vínculo de confiança com o paciente, que traz um paciente, vou chamar de qualificado para o serviço que tu está entregando. Conta pra gente um pouquinho como que tu construiu essa tua trajetória, porque hoje ela também, acredito eu, seja um canal de venda importante para que tu apresente os teus protocolos, né? O teu produto de mais longo prazo. Sabe que é bem interessante você falar isso, né? Porque assim, eu vivi toda essa transição de rede social lá atrás, né? Então, que era totalmente diferente do que é hoje. Então, hoje a gente tem, hoje tem que ter estratégia, algoritmo, essas coisas todas. Antes não, era muito mais espontâneo. Assim, eu posso dizer que assim, a minha base de clientes sempre foi muito por indicação. E continua Uhum, sendo, tá? Não tão... Mas o ponto de grande mudança que eu vejo hoje é que é o seguinte: o médico me indica, porque ele confia em mim, no meu trabalho. O paciente vai para o meu Instagram, começa a me seguir, começa a ver se tem coerência o que eu falo, e aí ele me procura. Da mesma forma, os pacientes, eles, né, ó, vai naquela Nutri, aí começa a seguir, dá um tempo seguindo, e aí vem, né? Então, assim, a gente tem, obviamente, que o que vai segurar paciente é o resultado que uhum, você entrega. Então, isso sem dúvida. Então, a parte técnica, ela tem que estar afiada, mas você precisa saber se vender, né? Você precisa saber se posicionar, né? Então, aquela assim, quem não é visto não é lembrado. Agora, não basta você vir aqui e só seguir as regras para engajamento de algoritmo, não. Você precisa ter realmente. Você precisa ser autêntico e precisa ter diferencial, entendeu? Você precisa ter um diferencial. E é justamente isso que eu tento trazer na pós-graduação. Não adianta nada você fazer ser a pessoa mais inteligente, a pessoa. A gente sabe, né, a importância que tem saber se vender. todo mundo, na verdade, é vendedor, né? O tempo Todo inteiro a gente, mundo. o tempo inteiro a gente está vendendo alguma coisa. Algumas vezes a gente troca por atenção, status, né? Posicionamento. Outras vezes a gente troca por dinheiro, porque é uma energia que tem que circular. E eu acho muito legal isso que tu comentou, porque o Instagram só a primeira página da revista, né? E aí, e o outro ponto de mudança é que o paciente está mais educado, né, Laís? Sim. Ele recebe um diagnóstico, ele vai buscar alguma informação, tanto do diagnóstico, quanto dos profissionais que foram indicados para ele. Sim, exato, exato. Eles vão atrás, eles buscam, né? E eles acompanham um tempo. Então, assim, é importante você estar ali mostrando qual é o seu diferencial, qual é o seu valor, né? Você precisa entender o que, para isso, o que que é importante para você, o que faz sentido, né? Então, realmente, assim, quais são seus valores como profissional? E você precisa entender tudo isso e precisa traduzir, né, para quem está te assistindo, conseguir criar essa conexão. Então, assim, mídia social eu falo assim, sendo até sincera, porque eu sou muito sincera, é uma coisa que, assim, se falar para você, eu amo rede social, não amo. Então, assim, com muita franqueza, acho chato. Eu gostava lá atrás, antigamente, quando a gente começou, acho que em 2000 e sei lá quando, 2000 e altos, porque era muito autêntico.
Hoje as coisas mudaram, mas assim, a gente tem que entender isso como trabalho. Isso é ferramenta de trabalho. Você tem que pagar Sim. 13º, você tem que fazer contabilidade do seu trabalho. É isso, você vai ter que fazer rede social também. Só que você vai ter que, não pode ser mais um aqui. Você tem que saber se mostrar, saber mostrar teu grande diferencial. E qual é o teu grande diferencial? Às vezes nem a gente consegue entender isso direito. Por isso que é importante a gente ter essa orientação. E é por isso que, assim, eu trago profissionais dessa área para orientar os alunos, né? Justamente com a intenção, porque não é só capacitar tecnicamente, a gente quer realmente que dê resultado na vida daquele profissional. A gente quer que aquele profissional ele ganhe dinheiro, ele consiga exercer sua profissão com dignidade, que ele consiga construir uma boa vida através da profissão, né? Uma profissão belíssima, com uma profissão que, né, uma função tão importante. Então, ele tem que ser bem remunerado por isso, né? E a gente tem que entender que rede social é uma coisa que faz parte. E que não adianta você ficar aqui fazendo dancinha, não adianta você fazer mais do mesmo, você tem que realmente entregar valor, né? E isso é uma coisa, isso que tu tá falando é legal, porque assim, ó, nem sempre a pessoa que chega no- na pós-graduação, ela quer se tornar uma referência nacional, quer ser um palestrante, quer ser um professor. Mas na grande parte das vezes ela quer ser referência na área dela, que Sim. naquela área onde ela está localizada geograficamente, as pessoas pensem numa determinada atividade do nutricionista e lembrem dela. E aí eu vejo que a nutrição aplicada à psiquiatria, quando a gente sai dos grandes centros, ela é quase que uma área ainda desconhecida. E é, e é. Por todos os profissionais, por todos os pacientes, então todos os profissionais médicos, então assim, que são grandes parceiros, psicólogos que são grandes parceiros, né? Pensando num trabalho multidisciplinar, os próprios pacientes que não entendem muito a necessidade, e aqueles que entendem a necessidade muitas vezes acabam não tendo a quem recorrer, porque nossas regiões não têm profissionais preparados. Então, isso é extremamente comum. Eu tenho muito paciente, por exemplo, que vem de Rondônia, sabe? De Belo Horizonte. Que eles falam, não tem profissional aqui. Poderia ter, entendeu? Poderia Uhum. ter. Então, assim, a gente tem uma demanda ali estagnada muito grande, né? Porque o profissional nutricionista, infelizmente, ele só é visto, né, como um profissional que vai te ajudar a emagrecer ou ganhar massa muscular, né? Então a gente tem que mudar essa visão. A gente precisa estar preparado para mudar essa visão tecnicamente e também a gente precisa desenvolver as nossas habilidades, diria, De- comerciais, e de né? posicionar nisso, De né? De trazer. posicionamento. Eu tenho uma grande amiga que é psicóloga que ela brinca assim, né? Quanto mais longe dos grandes centros tu tá, mais difícil é de falar de saúde mental, porque ainda tem um preconceito, existe um Sim, status quo da doença, que, né, eu vou usar uma palavra aqui bem pejorativa, mas eu vou receber o diagnóstico de que eu sou maluco ou que eu tô ficando louco. E esse é um trabalho dos profissionais de saúde de estar trazendo isso, né, para a superfície, com leveza, conscientizando, desmistificando, para que a gente possa realmente enxergar esse paciente no início do problema, para que exato. ele não chegue lá no, né, num estágio de gravidade que às vezes precisa de uma internação para conseguir controlar uma crise. E aí eu vou te fazer uma pergunta, na pós tu pensou num tema que é muito sensível, que é uma grande preocupação da saúde pública, que é a questão do suicídio. Como que tu percebe? Há um desconforto, não há um desconforto quando ele traz esse tema para pós, para os alunos, para os nutricionistas? Como que foi perceber essa aula para outros profissionais não médicos, nem psicólogos, né? Eu acho que tem muita, assim, uma dificuldade de compreensão muito grande, né, em relação a esse tema.
né? Então eu vejo que, falando especificamente do nutricionista, ele meio que sai correndo, né? E foi muito bacana trazer isso, porque traz realmente a compreensão, né? A compreensão, né? Porque tem muito estigma em relação ao suicídio também, né? Uhum. Então, esse é um tema que não é um tema, né, que as pessoas gostam de ficar falando, né? Existem uma série de também pontos sensíveis, né? É um tema muito sensível para ser abordado, mas é um tema muito importante, né? Porque nós, como nutricionistas, a gente também pode trabalhar com esses pacientes para que eles se mantenham estáveis e para que você tenha, por exemplo, uma recidiva menor, né? Uhum. Então, assim, esse também, o nutricionista, ele também tem que atuar aí, né? Então, porque a gente entende que são desequilíbrios neuroquímicos. Então, existem desequilíbrios neuroquímicos, nem todo suicida é depressivo, né? Existem suicidas que não têm depressão, mas a gente tem ali uma série de aspectos psicológicos, comportamentais e também biológicos que estão influenciando no fenômeno, né? E a gente tem que sim fazer a nossa parte também com esse público, né? Lá no Prodras a gente desenvolve um trabalho muito legal, né? E a gente consegue ver que, por exemplo, até através da nutrição, não só essa parte biológica, mas até o sentido, né? Que aquela pessoa precisa, né? Para que ela, naquele momento, então, para que ela comece a se olhar para si própria, para que ela comece a se cuidar, né? Então, começa a dar sentido para aquela pessoa. Então, faz parte do nosso trabalho também apoiar esses pacientes, né? Então, não sei, é uma coisa que eu fico muito feliz, né, de participar. E foi muito legal trazer isso, né, para a Foi, pós-graduação, porque eu foi. acho que é um tema que, justamente por ser muito sensível, eu acho que eles não estavam esperando. Mas é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar também, né? E a escolha do profissional, do professor, foi muito acertada, né? Ele fez uma fala muito humana, vou dizer que é Sim, muito, né? Uma fala muito humana e trazendo para todos os profissionais que estavam ali todos os olhares possíveis para o mesmo desfecho. Então, ter esse entendimento, né? Para além do senso comum, valoriza esse conhecimento do profissional, né? Eu me sinto mais habilitado para estudar mais, entender um pouquinho mais e saber como lidar com essas pessoas que estão chegando no meu consultório. até Eu porque a assisto. gente tem até mais um ponto, né? A gente às vezes precisa estar integrado ao time multidisciplinar para entender sinais, Uhum. porque muitas vezes você tem alguns sinais de que a pessoa está ali com ideação, né? Então, às vezes, o paciente está com você e você começar a desenvolver essa percepção para você relatar, ó, para o psiquiatra, você relatar para o psicólogo, né? Então, justamente para compor, né, o time. Né, o Rodolfo realmente ele é uma sumidade no tema, né? Ele é o coordenador lá do Prodras, inclusive, e achei que seria muito importante como foi, né? Abordar um pouco, trazer isso realmente para a realidade dos nutricionistas que, infelizmente, acabam tendo tão pouco contato. Porque psiquiatria nutricional não é só suplementar ashwagandha, L-teanine, dar magnésio, não. Né? Então, não é só você dar cúrcuma, não é só você dar fosfatidilcerina. É claro, os nutracêuticos vão ser importantes, a dieta mediterrânea é importante, MIND, a dieta cetogênica, mas a gente tem todos esses outros aspectos comportamentais, os próprios aspectos humanos, que também precisam ser desenvolvidos. Então, quando eu pensei na grade da pós-graduação, eu quis trazer um pouco disso tudo também. Então, é por isso que a gente também tem ah, aulas, né, com a psicóloga, com a Ju, né, que
traz para a gente como é o manejo desse paciente. Então, a gente traz técnicas, né, da TCC, técnicas, né, de mindfulness, para que a gente consiga dar assistência a esse paciente de forma 360, né? Então, não são pacientes, na maior parte dos casos, que você vai só entregar o plano alimentar. Não, você tem que fazer esse trabalho 360. E é isso que eu quero que os profissionais que saiam da pós façam, né? Então, vão ser profissionais diferenciados, né? Vão ser profissionais que vão realmente ter um papel ali muito importante, vão ser profissionais que vão saber interagir na equipe multidisciplinar, e vão ser profissionais que, por serem diferenciados, né, eles acabam também tendo um valor, vamos dizer assim, Diferenciado, um diferenciado, um valor retorno agregado diferenciado. diferenciado, um Uhum. retorno diferenciado. Perfeito. E aí, Laís, me diz, para a gente ir indo para o fim, né, que está quase dando uma hora de conversa aqui, como que quais seriam os passos, né, ou como que tu diria que são, quais seriam os primeiros passos para aquele Nutri que está aqui ou que vai assistir depois, que tem vontade de se especializar nessa área, que ele pode começar a dar. O primeiro deles é vir participar da turma 2, né, e a gente encurtar esse caminho para ele, mas para além disso, o que que tu sugere? Sempre, 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 sempre. A atualização é estudar. Então, ficar atento realmente, a gente tem cada dia mais publicação na área. Então, realmente, nos últimos 15 anos, principalmente aí nos últimos 5 anos, a gente tem tido muitos estudos, muita pesquisa na área da psiquiatria nutricional. Então, tem muita coisa mudando, né? Então, ficar atento a isso realmente é um passo muito fundamental. E realmente se cercar de pessoas, né, experientes, né, que vão realmente contribuir, né, trazendo segurança, né, pessoas que vão ajudar também, sendo mentores, realmente, para que você acabe tendo cada vez mais segurança. Não tem muito como fugir disso, né? Então a gente acaba sempre voltando para a pós-graduação de nutrição aplicada à psiquiatria, né? Onde a gente vai ter atualização contínua, a gente tem essa ajuda, né? Mas eu diria assim, é uma área muito nova, né? Então, a psiquiatria nutricional tem 15 anos, é uma área muito nova, a gente sabe muito pouco ainda, as coisas, né, estão surgindo cada vez mais. Então, assim, a gente tem que estar sempre atualizado. E eu falo até por mim, Paty, é muito difícil, porque a gente tem mil coisas para fazer. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho o meu consultório, eu gosto, né, cada paciente, como eu faço de um jeito, tem paciente que eu entrego cardápio, tem paciente que eu não entrego. Então, assim, eu vou personalizando bastante isso. Então, isso dá muito trabalho. Tem as aulas, né? Então tem muita coisa. Então, no dia a dia, às vezes não dá tempo de você ficar sentando e estudando. Eu mesma, sabe o que eu faço? Como as aulas ficam gravadas, eu faço geralmente, eu tô aqui no transporte, eu fico lá meia hora no transporte assistindo aula. Eu faço isso, né? Eu Então também eu tô faço lá.